Queridos, bom dia para todos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito do quarto mandamento. E hoje, especificamente hoje, nós vamos tratar da pergunta 116 do Catecismo Maior de Westminster. Então, essa pergunta ela vai falar um pouquinho a respeito do que é exigido de nós com relação ao quarto mandamento. E aí nós vamos utilizar a resposta dessa pergunta como base para conduzir todo o nosso estudo. Então, se alguém tiver aí de posse do Catecismo Maior, se tiver no celular, você pode acompanhar, vai estar projetado ali também. Mas se você acompanhar, vai ficar mais fácil para você entender a sequência da nossa aula. Então eu vou trabalhar ali frase por frase, ponto por ponto, para a gente entender a argumentação e o que está sendo trabalhado. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para todos abrirmos as Bíblias em Êxodo 20. Nós vamos ler do verso de número 8 até o verso de número 11. As nossas duas últimas lições, elas focaram especificamente no verso de número 8, onde a gente pegou ali a expressão lembra-te, e nós explicamos, conversamos sobre o porquê que é importante a gente se lembrar, porquê que o mandamento ele começa com a ordem para a gente se lembrar de guardar o dia do Senhor. E aí hoje nós vamos continuar e o conteúdo ali da nossa pergunta 116 do Catecismo Maior vai explorar os demais versículos do mandamento. Então todos encontraram? Êxodo 20, o verso de número 8 até o verso de número 11. O texto diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então vai até aqui o teor do quarto mandamento, e nós vamos então fazer uso desse texto aqui, como eu falei, do Catecismo Maior, da pergunta 116, para nós conduzirmos o nosso estudo nessa manhã. Então a gente vai começar propriamente falando da pergunta 116, e eu vou pedir para os irmãos lerem juntos ali a pergunta 116. Então vamos lá? Então a pergunta basicamente ela vai falar para a gente qual que é a exigência, o que é pedido de nós neste quarto mandamento que nós acabamos de fazer a leitura. E a resposta da pergunta ela diz assim: no quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então. E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Então, a nossa aula hoje ela vai se basear nessa resposta que a gente tem ali sobre o que é exigido de nós no quarto mandamento, e a gente vai pontuar então várias e várias questões pensando ali a respeito dessa resposta. Então a primeira coisa que a resposta ela traz para a gente ali, ela começa respondendo a pergunta é o que o quarto mandamento exige de nós. Ela fala: no quarto mandamento exige-se que. Então a gente vai pensar um pouquinho a respeito do que significa essa questão da exigência. Então o que é uma exigência? Obrigação. Uma obrigação. Uma ordem. É uma ordem. Gente, eu não estou esperando uma resposta certa não, tá? Só quero ouvir de vocês o que é uma exigência. Não quero uma resposta específica. Então, basicamente, a ideia de exigência,
Quando alguém exige algo, né, ele está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem, e ele quer que aquela ordem ela seja cumprida. Então, é interessante a gente lembrar que quando a gente fala de mandamento, o que é mandamento? É uma ordem, ele está mandando. Então, quando a gente fala dos 10 mandamentos, Deus ele está colocando diante de nós 10 exigências, 10 coisas que ele cobra do seu povo, que ele quer que o seu povo faça. Então, quando a gente começa a respeito aqui do mandamento, a primeira pergunta que se faz aqui no Catecismo Maior é justamente, se Deus está dando uma ordem, o que ele está pedindo de nós nessa ordem? O que está sendo requerido nessa ordem? Então, quero que a gente pense um pouquinho sobre esse mandamento, e eu quero que a gente entenda ele, primeiramente, como uma lei moral da parte do nosso Deus. E por que isso? Porque muita gente vai querer desconstruir a ideia do mandamento, dizendo o seguinte, esse mandamento ele faz parte da lei civil, ele faz parte da lei cerimonial, e vai querer fazer essas divisões ali a respeito da lei de Deus, e colocar ele como se fosse algo que, já passou, né? Inclusive, agora a gente tem o domingo, não é mais um sábado, e tem gente que pega ali a questão do sábado, aqui a gente vai falar sobre isso hoje, mas pega justamente na questão da palavra ali e fala, por estar descrito no mandamento o termo sábado, ele já ficou no passado, porque hoje a igreja tem o domingo. Então é importante a gente entender que quando ele se trata de uma exigência, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que ele é uma lei moral de Deus, e ele é uma lei que ela se originou na criação do mundo. Então, quando Deus fala de dias de trabalho e dias de descanso, aonde ele fala isso? Onde, gente? No início. O que acontece lá no início? No início de tudo. Deus criou todas as coisas, queridos, em 6 dias, descansou no 7º. Ali, Deus ele já estabelece um princípio para toda a criação, que é o que? 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. Então, essa ideia ali desse mandamento, ele ter essa base não propriamente na lei de Moisés, mas na criação, isso faz a gente ter essa compreensão de que, é uma coisa que está lá desde o começo, e aí já vem como um contra-argumento para se alguém falar assim, não, mas isso aí está na lei e a lei já passou. Você fala, mas ela está antes da lei, e aí, o que você me disse agora? Argumente contra essa verdade. Então, o ponto é que é uma lei moral de Deus, e como eu já comentei nas outras aulas, esse mandamento, ele já aparece para o povo de Deus muito antes de Deus trazer os 10 mandamentos. Ele já começa lá no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, e ele estabelece ali o dia para descanso como algo que deve ser feito por toda a criação. Então, primeiramente, a gente tem que entender que esse mandamento ele não é algo que passou, mas ele é uma lei moral de Deus, e é uma lei que ela tem o início, não simplesmente aqui nos 10 mandamentos, mas ela tem início lá na criação. Então, qualquer pessoa que argumente falando que não, é do passado, foi feito por Moisés e tudo mais, não. É desde o começo da criação, antes mesmo de ter sido organizado lei propriamente dito, ela já existia. Segunda coisa para a gente pensar ali, alguém lê ali. Pode ler, gente. Encontra-se nas leis morais. Quando a gente fala que esse mandamento ele se encontra nas leis morais, é para a gente pensar o seguinte: matar é imoral? Adulterar é imoral? Mentir, dar falso testemunho é imoral? Então por que não guardar o domingo não é imoral? Pense aí. Não está junto? Não está no mesmo agrupamento de mandamentos? Por que a gente fala que não serve mais, mas o outro serve? Se a gente argumentar que não, a gente não deve guardar o dia do Senhor, porque passou, então vamos adulterar. Vamos pecar todos os outros, porque não tem como a gente falar que um continua e o outro não continua. Então ele se encontra nas leis morais de Deus. Se as outras leis a gente considera elas como válidas,
ele também tem que ser considerado como válido. Não tem como a gente pegar um e falar assim, ó, tira esse aqui, o resto, os outros 9 estão valendo. Então, é importante a gente entender isso. Então, quando a gente fala lá sobre exige-se, por que que Deus exige que a gente cumpra esse mandamento? Porque ele foi estabelecido para a gente não só aqui, mas desde antes da criação, que é o primeiro ponto ali, e porque ele faz parte da lei moral de Deus. Assim como não adulterar, não furtar e todas as outras coisas aqui, elas fazem parte dessa lei moral de Deus. E por último, alguém lê ali. Os mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedra. Por que que Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra? Alguém sabe? Não o quê? Não se apaga. Então, algo importante para a gente entender, queridos, é que a ideia de Deus escrever na pedra não é porque, vou escrever aleatório, né? Tô sem material aqui, vou pegar a pedra ali que é o primeiro que apareceu. Não é isso. Deus, ele registra a sua lei em pedras, porque a ideia do registro na pedra é para indicar uma validade permanente. É para falar assim, assim como uma rocha ela dura para sempre, o escrever na pedra, a ideia é de falar que o mandamento ele tem duração perpétua, ele dura para sempre. Então, o escrito em tábuas de pedra é para reforçar para a gente a respeito da permanência do mandamento. Então, quando a gente volta ali para a pergunta do Catecismo Maior, quando fala o quarto mandamento, ele é uma exigência, começa ali falando exige-se, é para a gente lembrar que ele é uma exigência porque ele faz parte dessa lei moral de Deus, foi criado lá desde o começo da criação do mundo, foi escrito em tábuas de pedra porque Deus vê nele realmente um caráter permanente, assim como os outros mandamentos. Então ele precisa ser cumprido por cada um de nós, ele precisa ser realizado, né, ser vivido, ser expresso ali pelo povo de Deus. Então, a primeira parte da aula sobre o exige-se ali, quando a gente fala, é um mandamento, é obrigatório para nós, por causa desses 3 pontos ali. Deus já fez o mandamento, não só ali em Moisés, mas desde o começo, é uma lei moral, está escrito ali de forma permanente. Então, isso explica para a gente a exigência dele. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação sobre esse ponto aqui? Adão e Eva guardavam o sábado? Sim, 6 dias vão, como é que fala? Trabalhar, e no 7º eles iam descansar. Achei legal uma coisa que eu vi esses dias, dizendo que os 10 mandamentos, é claro que todos são importantes, mas os 4 primeiros é com Deus, né? Então se a gente adultera ou a gente mata, a gente está, é claro que pecando contra Deus, mas é diretamente contra o próximo. E os 4 primeiros é diretamente contra Deus. Então, não guardar o sábado, ou o domingo, ou o salário, é diretamente contra Deus. Eu achei interessante. Ser direto. Sim. Tem um ponto interessante que a gente vai ver nas próximas aulas, é que um dos benefícios de nós guardarmos o domingo, o dia do Senhor, é que é Ele que vai dar base para a gente guardar todos os outros. Então é interessante que ele é um dos meios que Deus nos dá para nos fortalecer em Cristo, para que a gente seja por ele capacitado para guardar os outros mandamentos. Então é interessante que, apesar de ser, vamos pensar assim, em um certo aspecto direcionado para Deus, em muitos aspectos ele vai se interligando com os outros mandamentos também. Mas isso vai ficar para as próximas lições ali. Então vamos lá, a pergunta ela segue, ela fala lá que exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus os tempos estabelecidos. Quem que é obrigado a guardar o mandamento? Quarto mandamento. E aí, quem que é obrigado? Quem são todos os homens? E aí, quem são todos os homens? São todos? Por que que todos? E aí? Porque fala aqui que nem o estrangeiro, o estrangeiro, ele pode ser ou não. Interessante esse detalhe lá no mandamento, que ele fala assim, você não vai trabalhar nesse dia. E aí ele começa a mencionar um monte de coisas ali, quem que não vai trabalhar, né? Seu filho, sua serva. Ele fala, inclusive, o estrangeiro. O que é o estrangeiro? Não faz parte do povo de Deus. Só que ele fala, o estrangeiro que estiver na sua terra, ele vai fazer?
Ele vai guardar também esse mandamento. Então, a quem se obriga esse mandamento? É interessante a gente pensar primeiramente, alguém pode ler aí Marcos 2, 27. Então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Até aí, já explica. Então, queridos, o sábado, o dia do Senhor, ele foi estabelecido por causa de quem? Do homem. Detalhes, Deus não fez o homem para o sábado, ele fez o sábado para o homem. O versículo não fala que o sábado foi estabelecido para Israel. Ele não fala o sábado foi estabelecido para a igreja. Ele fala foi estabelecido para quem? Para o homem. Então, quando a gente fala sobre quem se obriga a esse mandamento, todo ser humano é obrigado a esse mandamento. Por isso que, por exemplo, vamos pegar as leis morais de Deus. Adultério é pecado só para crente ou é pecado para todo mundo? Para todo mundo? Roubar é só para crente ou é para todo mundo? Para todo mundo. Mesma coisa a guarda do domingo, não é só para o crente, é para todo mundo. Então o sábado ele foi estabelecido para o homem. Então quem que é obrigado, a exigência do mandamento é para quem? Lá no texto fala, é para todos os homens. Primeiro porque foi estabelecido para eles. Segundo porque daí, como eu falei, trata-se de uma lei moral, assim como adulterar, roubar, são coisas que se aplicam a todos os homens. Mesma coisa com relação ao mandamento. E terceiro, ele não pode ser relativizado. Como que a gente relativiza aqui os mandamentos? A gente falou, né? A gente acha um mais importante que o outro. Não, isso aqui eu tenho isso aqui inventando. Isso aqui vai perdoar. Tratar como lei cerimonial também é uma coisa relativizar. Sim, tratar como lei cerimonial é relativizar também. O que acontece? Se você, e é o que a maioria das igrejas hoje fazem, elas relativizam esse mandamento. Em que sentido? Eu não preciso guardar ele. Se você fala que não precisa guardar ele, por que eu sou obrigado a guardar os outros então? Sabe, uma igreja que não guarda o domingo, ela não pode cobrar e querer disciplinar o irmão que cometeu adultério. Pensou o peso disso? É tipo falar assim, você pecou por adultério. Mas vocês não cobram o domingo, por que vocês vão cobrar de mim o adultério? Por que vocês cobram de mim o roubo se vocês não cobram de mim o domingo? Agora, percebe o peso? Então, muita gente fala que se cumprir em Jesus, ele é o descanso. Tem essa interpretação também. Vamos chegar nessa parte que o mandamento vai falar, a resposta à pergunta 116 vai falar sobre isso. Mas percebe o peso, como que o relativismo ele entra na igreja, a gente nem percebe, e como que às vezes a gente trata as coisas. Ninguém nunca argumentou isso, né? Agora joguei ideia na internet para quem quiser continuar no pecado. Mas percebe como que é pesado, porque a gente relativiza. A gente fala, não, esse aí não é importante, tá? Mas e o outro? Né? E daí as igrejas querem cobrar, pesa muito a mão em uma coisa, mas relativiza o outro. Então percebe, ele não pode ser relativizado. Então ele é para todos os homens. Então é para toda a criação do nosso Deus. Então não importa se é crente, se é descrente, ele se obriga à lei moral de Deus. Até porque para que a lei serve? Para o quê? Não é só, é para orientação, mas não é só para orientação. Para que a lei serve? Para o quê? Também para ser obedecida, mas o que mais? Para nos mostrar Por que ela aponta para Cristo? que nós somos capazes de cumprir. Porque a gente é incapaz de cumprir. Então Deus, ele traz a lei, porque a lei ela revela o nosso pecado. Então a gente recebe a lei, daí a gente vê a incapacidade nossa de cumprir. Por quê? Porque nós somos pecadores. Daí a gente vê a necessidade nossa de Cristo. Então Deus ele dá a lei para lembrar a gente a nossa incapacidade. Então lembra lá todo o sofrimento que você tem para guardar o domingo, toda a dificuldade é para lembrar você, você precisa de Cristo. Você carece de Cristo porque não é pela sua força, não é pelo seu esforço. Então a lei ela não pode ser relativizada, porque ela vem justamente para apontar para a gente a necessidade que a gente tem de Cristo, a necessidade que a gente tem de caminhar com Ele. Então a gente precisa ter essa compreensão. Então se estende a todos os homens. A exigência, a obrigação é para toda a criação, assim como as outras leis morais de Deus também são. Aí o texto continua, ele fala lá:
santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. Então vamos lá. Aqui tem um princípio que é o princípio do dia do Senhor, o princípio do sábado, que é santificar um dia inteiro. Alguém consegue ler embaixo ali? O mandamento ordena trabalhar 6 dias numa sequência regular e descansar no 7º. A prática cristã de trabalhar de segunda a sábado para depois guardar o primeiro dia da semana está de acordo com a exigência do mandamento. Então vamos lá. Qual que é o princípio desse mandamento? Santificação. Não é só a santificação, é santificar o quê? E aí, qual que é o princípio do mandamento? Não, o princípio dele, qual que é? Adoração? Não é isso. Qual que é o princípio? Está escrito ali, gente. Qual que é o princípio? Santificar o dia do Senhor. Santificar um dia inteiro. Esse é o princípio. Que dia? E aí, que dia? Um dia qualquer vez que você trabalhe 6, você descansa em 1. Isso é o princípio. Você tem que trabalhar 6 dias e separar um para o Senhor. Então, esse é o princípio estabelecido dentro do mandamento. Então, a ideia, por exemplo, de que o judeu ele trabalha 6 dias, ele descansa no sábado, ou você vê algumas igrejas aí fazendo isso, ou nós trabalhamos 6 dias e descansamos no domingo. Essa ideia, ela envolve o princípio. Então, perceba, o princípio é trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Então, isso é o princípio aqui do mandamento. Por que é importante, primeiramente, entender esse princípio? Não é para você separar, pegar assim, separar em 7 tempos, 6 para mim, 1 para Deus. Então, eu trabalho 6 horas, 1 hora eu dedico para Deus, aí trabalho mais 6, uma jornada de 6 horas, separo mais 1 para Deus. Ou trabalho 6 anos e fico 1 ano sabático. Não é essa a ideia. O princípio do mandamento é 6 dias, descansa 1. O 7º você descansa. Então, isso é o princípio do mandamento. Aí você vai falar, tá, pastor, mas por que a gente faz, então, por que o pessoal segue, fala, Adenir, o sábado? Tá, por que o pessoal segue o sábado, então? A palavra Shabbat, se eu não me engano, ela pode ser traduzida como sábado ou como descanso. Se eu traduzir literalmente como sábado, eu vou guardar o sábado. Agora, se eu entender que ela pode também significar descanso, e eu relacionar isso com a ressurreição de Cristo, com os apóstolos, aí eu vou guardar o domingo. Tá, Marlon, você ia falar? Eu falei por questões cerimoniais, né? E quando eles olham como a lei do Antigo Testamento, aí é o sábado mesmo, né? A lei judaica mesmo, mas só que tem toda uma questão cerimonial envolvida. Por isso que a gente tem essa tendência de falar que o sábado, o 7º dia, mas é por questões cerimoniais. Mas quando a gente olha após Cristo veio não para abolir, mas ele cumpriu todas essas questões cerimoniais, só ele, somente a partir dele e dos cultos, né, dos primórdios ali, os apóstolos, começou no domingo, né? Então, que é esse por esse fato que eles olham, sabe? Porque eles não olham por Cristo, eles olham pelas questões cerimoniais. Tá certo, mas vamos pensar outras coisas. Eu falei isso com o Mateus semana passada. Como que a gente sabe que existe um mês? Por que a gente divide o nosso calendário em mês? Por que a gente sabe que existe um mês? As fases da lua. Como que você sabe que existe o dia? Por causa do sol. 24 horas, que é o ciclo ali do sol. Como que você sabe que existe o ano? O Pami só fez um gestinho ali.
Como que sabe que existe o ano? Hã? Calendário gregoriano. Não, não é por isso. Como é que a gente sabe que existe o ano? A volta do planeta em torno do Sol. Todas essas coisas, dia, mês e ano, nós temos os astros para indicar para a gente esses tempos. Quem que indica a semana? A lua. Não é a Lua. Deus. A indicação de semana para a gente, quem deu foi Deus. Então, se a gente não tivesse a orientação do Senhor falando ali, olha, Ele criou o mundo em 6 dias e o 7º a gente descansava, a gente poderia organizar a semana do jeito que a gente quisesse. Poderia talvez nem ser uma semana, a gente podia só trabalhar a questão do mês ali. Essa organização em semana, ela vem do próprio Senhor. E aí o que acontece? Por que o pessoal guarda o sábado? Basicamente, é por seguir essa questão da ordem da criação. Ó, Deus trabalhou ali e no 7º dia, o sábado, descansou. Então, o costume de guardar o sábado, ele vem dessa regra ali da criação. Mais para frente a gente vai falar o porquê do domingo. Mas o que é importante a gente frisar, então? Que o princípio estabelecido aqui nesse mandamento é que se trabalhe 6 dias e se guarde o 7º. Existem na palavra de Deus, daí, outros indicativos pelos quais daí a gente seleciona especificamente o domingo. Mas o princípio é trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então a gente precisa entender isso. Então quando ele fala ali na pergunta ali santifiquem, guardem santos expressamente um dia inteiro em cada 7, é o nosso dia aí de 24 horas, um desse separado realmente para o Senhor. Dúvida aqui? Colocação? Fale, presbítero, tá com cara de que quer falar. É só para ficar claro, então, né, que é um dia específico, né? Não que seja segunda, terça, quarta, quinta, é um dia de sábado. Um princípio é um dia em 7. Que Deus estabeleceu que fosse o sábado. Foi o dia que Ele santificou na criação. Vamos por partes. O princípio estabelece que você tem que trabalhar 6 e guardar o 7º. Aí existem indicativos que apontam para a gente para guardar atualmente para o domingo. E daí a igreja guarda no domingo por causa disso. Por que é importante a gente entender o princípio? Porque, por exemplo, alguém que é sabatista, se for argumentar falando estamos errados, não. 6 dias, guarda o 7º. Então, o princípio ele não está sendo quebrado para quem está vivendo no domingo. Assim como, por exemplo, se uma igreja ela for guardar no sábado, não vai estar de certa forma quebrando, mas aí tem as outras questões que a gente vai pensar ali que a igreja primitiva ela seguia no domingo e daí por isso a gente guarda no domingo. Então, o princípio aqui está estabelecido. Aí pelos indicativos daí a gente vai para o domingo. Entendeu? O meu ponto é só se alguém guardar numa segunda. Quebra o princípio. Vamos chegar lá. A pessoa vai ter algumas dificuldades com relação a isso. É que daí vai entrar no que a gente falou nas últimas aulas. Para que é o dia do Senhor? Na segunda, a pessoa não vai conseguir fazer o que é para fazer no dia do Senhor, entendeu? Por exemplo, de cultuar. A igreja naturalmente e costumeiramente se reúne no domingo para cultuar. Alguém que vai guardar na segunda, ele não vai cultuar o Senhor, né, em comunidade. Então tem toda essa questão. Peraí. Como que se aplicaria, então, a uma pessoa que trabalha naquelas questões de seu trabalho de necessidade mesmo? Domingo que vem. Vamos falar sobre isso. É a questão do... Eu acho que em Apocalipse 10, né, que o único dia que eles falam que é o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Então na Bíblia não fala de nenhum outro dia do Senhor. Vamos chegar nisso aí. É 1:10 o Apocalipse, vamos chegar lá. Mas vamos lá então. Ó, a pergunta falou ali primeiro sobre a questão do dia inteiro. O princípio então é um dia em 7, um dia inteiro é para o Senhor. Então vamos lá. Daí ele fala que era... Como que nós explicamos Romanos 14:5, que diz assim: há quem considere um dia mais sagrado do que outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. E Paulo também fala assim, ó: quem é você para julgar o servo alheio?
é para o seu Senhor. Ele está de pé ou cai. Romanos o quê? Romanos 14, ele fala ali de os mais fortes, os mais fracos, e que todos vão prestar conta com Deus, que nós não podemos julgar por causa de dias, ou do que come. Versículo específico É isso que eu estou caçando aqui. É o 4 que ele fala, do dia. Não, do 5. O 5 ele fala do dia, mas no contexto ali, ele fala de comida, Se Deus aceitou a pessoa, ele se tornou filho. Nós não podemos julgar por causa de dias. 14:5. Eu acho que foge um pouco do contexto do que a gente está falando. Lendo desde o primeiro. Eu não vou frisar isso aqui agora, Edson, que ele vai entrar numa questão que está relacionada com a... Eu não lembro se é a pergunta 117 ou 119 do Catecismo Maior, que vai ser a próxima aula. Que daí ele vai entrar um pouco na questão do entendimento nosso de que o dia do Senhor, ele não é um dia para a gente. Então eu vou segurar essa, mas aí você faz essa pergunta, eu vou segurar ela para a próxima aula, que é essa ideia ali da gente ter um entendimento do pra que é o dia. Daí eu acho que vai responder melhor se eu segurar para essa aula aí. Só um pouco do primeiro versículo, 14, ele está falando sobre como se acolher o débil na fé, né, aquele que está começando na caminhada cristã. É muito importante para a gente entender o contexto de toda essa passagem, né? Sim, mas é interessante. Por que eu não vou trabalhar ela hoje também? Porque o exigir-se o dia do Senhor, para muitos o argumento é que quem está cobrando é débil na fé. Entende? Então, por isso que eu não vou trabalhar hoje. Que daí tem o pessoal que joga Quem cobra, né? Diz que quem cobra é o débil na fé, porque tá exigindo o dia, tal, aqui. Então, por isso que eu não vou trabalhar hoje, que daí vai trabalhar a questão para que exatamente que é o dia, tal, o porquê do dia, e daí a gente vai ficar para o próximo texto. Tá, eu sei semana que vem mais uma pergunta. Esse versículo que ele leu, não é sobre o dia do Senhor? Próxima semana a gente vai trabalhar. Então vamos lá, queridos. Aí o texto continua, falando sobre o que se exige lá do mandamento. Ele fala que era o 7º dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo e o primeiro dia da semana desde então. Daí, por que no Velho Testamento o dia de descanso era o sábado? É uma sombra do que é a Bíblia. Tá certo, mas vamos pensar aí, por que primeiramente ele era o sábado? Eu acho que era uma lei cuidada no judeu, no Israel. Também, mas por que ele era o sábado? Porque o sábado era como se fosse como se fosse domingo, fosse uma segunda-feira, um dia feriado, assim, como se fosse um feriado semanal fixo, naquela época, assim, que era o único dia, vamos dizer que ninguém trabalhava, era que todo mundo parava. Eu entendi, mas só um detalhe interessante. Segunda-feira, a palavra está falando o quê? Segundo dia. Segundo dia. Porque qual que é o primeiro? Domingo. Inclusive a gente vai ver que na Bíblia, eles quando fala da ressurreição do Senhor Jesus, por exemplo, fala, as mulheres foram no túmulo em que dia? O texto fala o primeiro dia da semana. Então perceba, o nosso calendário ele já segue assim, ó, primeiro dia domingo, segundo, terça, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, e o sábado no caso é o 7º. Então, mas só para a gente pensar. Mas vamos lá, por que o Velho Testamento descansa era o sábado? Porque Deus descansou no 7º dia. Deus iniciou a criação no primeiro. Vamos lá. Ó, o sábado, ele é um memorial da criação. Então ele nos lembra que tudo depende absolutamente de Deus para existir e que somos moralmente responsáveis diante dele. Vamos ler lá Gênesis 2, 1, 2 e 3.
Gênesis 2, 1, 2 e 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O que é interessante a gente pensar aqui? Lembram quando Deus mandava um maná para o povo lá no deserto? O que o pessoal fazia no 6º dia? Fazia o quê? Pegava o dobro, por quê? Para não recolher no sábado. Então eles guardavam, pegavam o dobro para ter para o sábado. O que acontecia se a pessoa fizesse coisa errada ali? Estragava. O que Deus está ensinando para o povo ali? Confiar nele, dependência nele. A ideia de falar assim, olha, eu vou suprir a vida de vocês, então vocês precisam confiar em mim. Então, a criação do nosso Deus, Deus criou em 6 dias e no 7º pediu para descansar. O povo de Deus comumente seguia já esse dia. Por quê? Porque esse dia para eles funcionava como um memorial da criação. Era uma lembrança de que, olha, Deus, ele criou tudo, absolutamente tudo veio a existir por causa dele. Então, nós somos totalmente dependentes dele. Então, o guardar o sábado não era só simplesmente por guardar, mas era para apontar para um reconhecimento de uma dependência da parte do povo para com o seu Senhor. Então, existia essa questão desse memorial da criação que lembra essa dependência de um Deus criador. Quando nós pegamos os mandamentos em Deuteronômio, nós lendo um pouco, o 4º mandamento, ele não fala da criação, ele fala da libertação do Egito. Não entendi. Sim, ele fala da libertação do Egito. Próximo assunto. Depois eu vou frisar o Deuteronômio nos próximos. Mas vamos lá, por partes. A ideia aqui do memorial da criação é entender que nós somos absolutamente dependentes de Deus. E o fato de ter uma dependência de Deus implica também que nós somos moralmente responsáveis diante dele. Por quê? Porque o fato de eu depender absolutamente de Deus para existir me torna moralmente responsável diante dele. E aí? Porque o fato de eu ser absolutamente dependente de Deus para existir, isso me torna moralmente responsável diante dele, como fala o texto ali. Uma dívida que nós temos, por esse fato de nós sermos totalmente dependentes dele, quando ele nos ajuda, logo nós obrigatoriamente temos que dar bons frutos, né? Então nós moralmente temos uma dívida com ele. Então nós temos que prestar um bom testemunho. Não está errado, mas não é necessariamente uma questão de como se fosse uma dívida. A ideia é a gente pensar o seguinte: nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. E o fato de nós pertencermos a Ele significa que a vida nossa não é para nós. Se a gente é dele, a vida é para ele. E se ela é para ele, ela precisa ser vivida de tal forma a fazer aquilo que ele se agrada e ao mesmo tempo não fazer aquilo que não agrada a ele. Então, em resumo, eu fui criado por um Deus que ele tem um padrão de certo e de errado, e eu tenho que fazer aquilo que é certo. Então, o fato de eu ser dependente dele no que diz respeito à minha existência, isso me torna dependente moralmente falando, porque eu preciso seguir aquilo que ele, como meu Criador e meu Senhor, ele propõe para eu fazer. Então, tá conectado a questão da criação com a nossa moralidade. É que eu tinha entendido de uma outra forma, assim, no sentido de, tratando do dia do descanso, né? Se nós não descansamos ou não obedecemos, é como se nós não dependêssemos absolutamente de Deus, entendendo que nós, depende de nós, ou que nós
as responsabilidades estão olhando principalmente para a realidade, né, do Velho Testamento, onde eles cultivavam, plantavam, tinham esse cuidado de separar do dia onde Deus colocava assim, né, de descanso, era confiando que o Senhor estava provendo, que era Ele que mandava. Sim, tá certo. É que você está aplicando especificamente ao quarto mandamento, e não está errado. Mas isso aqui não é só o quarto mandamento. Essa ideia de que nós dependemos de Deus absolutamente para tudo, se aplica a tudo. Né? Então, não, digamos assim, seriam todos os mandamentos envolvem isso ali. Então, eu sou moralmente obrigado eu tenho responsabilidades morais diante de Deus, porque Ele é meu Criador. Então isso aplica para tudo, inclusive aí pro dia do Senhor. Então, para o povo de Deus, eles guardavam o sábado, porque o sábado ele funcionava como esse memorial da criação para eles. Então a ideia de lembrar ali que, olha, Deus me criou, eu sou totalmente dependente dele, e isso vai sendo martelado durante a história do povo de Deus. Por isso que eu trouxe o exemplo aqui do maná, né? É um dos momentos que lembra disso. Você é dependente, é Deus que provê, você depende dele, você precisa dele. Mas era sábado, porque o sábado é o sétimo dia. Sim, porque seguia a sequência ali da ordem da criação. É bacana que, veja, Deus começou a criação no domingo, o povo foi liberto do Egito no domingo e Cristo ressuscitou. Você para de jantar a aula, Edson. Vamos lá. Porque no Novo Testamento o dia de descanso é o domingo? E aí? O Edson acabou de responder. Por quê? Alguém leia ali. Ele é um memorial da ressurreição. O sábado relembra a criação original. O domingo relembra a nova criação. Então o que acontece? Por que a igreja passou a guardar o domingo? Porque se existe a criação original, em Cristo existe a nova criação. Então em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Como o Marlon falou, o cerimonial foi deixado para trás. Então em Cristo foi estabelecido novas coisas. Então a igreja ela passou a se reunir no domingo por causa da ressurreição do Senhor Jesus. E aí a gente vê isso presente desde lá do Atos, a gente já vê registrado isso, e no decorrer da história da igreja. Então vamos ler lá Atos 20, o verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir, no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então, olha só, esse texto ali fala que no primeiro dia da semana o povo se reuniu. O que é partir o pão? Santa Ceia. Então o povo estava congregado ali e ia ceiar. Então eles iam prestar culto ao Senhor e iam ceiar. Então essa ideia ali de se reunir no domingo, ela começou a ser praticada pela igreja por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Então eles já passam a se reunir no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, o verso 1 e o verso 2. Quanto à coleta para o povo de Deus, as igrejas caladas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas sem Deus. Tá, eles se reuniam ali, daí foram fazer ofertas. Que dia da semana que eles fizeram isso? Primeiro dia da semana. Então a gente vai vendo na Escritura que a partir da ressurreição de Cristo, o povo de Deus eles começam a se reunir, não mais no sábado, mas começam a se reunir no domingo. Não que a ideia de que nós somos dependentes de Deus e aquele memorial da criação ele foi deixado de lado. Ele traz junto isso aí, mas eles trazem também essa ideia do memorial da ressurreição. O fato de Jesus ter ressuscitado nesse dia, agora a gente se reúne nesse dia que foi o dia que ficou marcado ali como o dia que aconteceu a nova criação. Quem mudou o dia de sábado para domingo? Então, olha lá. Então, primeiramente, é importante entender o seguinte: não foi Constantino. Então tem gente que fala que Constantino ele foi que fez o calendário e ele mudou lá tudo mais. O que acontece? Em 321 Constantino ele fez um decreto e ele estabeleceu-se que no dia do Senhor, no domingo, ninguém vai trabalhar. Então ele colocou na lei ali do Império que isso ia acontecer. Só que não é que ele está criando esse dia ali. O dia, como eu vou colocar ali, a guarda do dia do Senhor é anterior a Constantino. Então a gente está vendo aqui em Atos que o pessoal já guardava ali, vimos em Coríntios que eles já guardavam. O que Constantino fez? Ele só colocou no papel como oficial para
todos os povos. Então, não só o crente, mas o ímpio aí agora ele ia guardar também, porque Constantino, diz a lenda, que passou pela conversão ali. E daí ele fez isso. Então é interessante que Deus usa, não sabemos ao certo se teve conversão em Constantino ou não, mas Deus usou ele inclusive para trazer o reforço ali da ideia de guardar o mandamento até para quem não guardava, e a gente lembra, o mandamento é para todos os homens. Então não foi Constantino, a igreja já guardava antes, Constantino só colocou no papel ali, oficializou para todo o império, ok? Tranquilo aqui? Além do texto bíblico, queridos, a gente tem textos da história da igreja. Então eu coloquei aqui primeiro o Didaquê. O Didaquê foi um documento escrito pelos apóstolos, dando instrução para a igreja em várias questões. E o Didaquê, no capítulo 14, ali, o parágrafo 1º, ele começa daquele jeito ali. Alguém pode ler? Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados. Mais para frente a gente vai ver que o termo dia do Senhor, ele passou a ser empregado especificamente para o domingo. Então, o próprio Didaquê, o documento escrito pelos apóstolos, ele fala para a igreja, reúna-se no dia do Senhor. No domingo, no caso, a referência aqui. Então, a gente tem esse documento dos apóstolos. A gente tem um outro documento, que é uma epístola que Inácio, ele escreveu aos Magnésios. E no capítulo 9, o parágrafo 1º, queridos, isso não é Bíblia, tá? É documento dos pais da igreja. Só que são os primeiros pastores ali, discípulos do Senhor Jesus, eles tinham os escritos deles também. E daí Inácio ali de Antioquia, ele escreveu essa carta ali para os crentes de Magnésio, e ele fala assim: portanto, se aqueles que foram criados na antiga ordem das coisas chegaram à posse de uma nova esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor, no qual também a nossa vida renasceu por meio dele e de sua morte, daí ele segue o texto dele. Então perceba, ali ele já enfatiza também que, olha, a igreja parou de guardar o sábado e ela passou a guardar o dia do Senhor, o domingo, justamente por causa que foi nesse dia que a igreja renasceu, né, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, os pais da igreja eles já pontuavam, olha, a morte de Cristo ela foi significativa, é a nova criação, e por causa disso a gente passa a cultuar a Deus no domingo, nesse dia que ele é tão representativo por causa do que Cristo fez, ok? Além disso, eu não coloquei aqui, tem um documento do Eusébio de Cesareia. Ele escreveu, são vários livros, chama História Eclesiástica. No livro 4, capítulo 26, ele menciona que ele recebeu um texto de um pastor, do bispo, na verdade, o presbítero de Sardes, e um texto do presbítero de Hierápolis, que são duas, Sardes, os irmãos lembram lá de Apocalipse, fala dessa igreja, Hierápolis ficava próximo ali de Colossos. Ele recebeu vários documentos desses presbíteros da igreja, e um desses documentos era um tratado sobre o domingo. Então era um escrito apologético, uma defesa de fé em defesa da guarda do domingo. Então tem esse registro também de Eusébio, eu não coloquei aqui porque eu não tenho o material, tem só o registro dele no livro dele falando que ele recebeu esse material. Então já existia ali essa ideia de que, olha, é preciso defender a guarda do domingo, já acontecia ali nos primeiros séculos. Eusébio é de 270 a 340 depois de Cristo. Então já existia essa busca ali apologética de defesa sobre a guarda do domingo, então tem esse registro na história dele também. Então todos esses documentos ali e os textos bíblicos principalmente, eles mostram pra gente que a igreja passou a guardar o domingo por causa da obra do Senhor Jesus. Colocação aqui, dúvida aqui. Faltam 2 slides só, pastor. Depois eu mando para você achando os slides. Então vamos lá. Então, continuando ali, né? Quem mudou o dia de sábado para o domingo, né? Então não foi Constantino, né? A igreja já guardava isso anteriormente, e foi uma mudança natural por causa da ressurreição.
Então, o fato de Cristo ressuscitar no domingo, a igreja naturalmente passou a se reunir no domingo. Aí o texto lá do Catecismo Maior, quando pergunta o que se exige, né, do quarto mandamento, ele continua: e há de assim continuar até o fim do mundo. Então, até quando devemos guardar o dia do Senhor? Quando? Até o fim do mundo, até a volta do Senhor Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos: o dia do Senhor será observado no céu? Não. Não vai ter mais tempo. E aí? Sim, não? Nós vamos trabalhar? E aí? Vai ser um dia eterno, né? Para sempre. Não, querendo ficar meio preguiçoso, não querem trabalhar. Uhum. E aí, gente? Uma pergunta. Hã? Mas foi uma pergunta. Que pergunta? Nós vamos trabalhar? Não, eu que estou perguntando para vocês, vocês vão observar o dia lá. Não joguem pergunta de volta para mim. Se você pegar o princípio que as leis apontam para o pecado do homem, não haverá mais pecado no céu. Então, haverá necessidade de ter tal lei? Eu vou com uma outra pergunta. E aí? Não, respondam, não fiquem jogando pergunta para mim. E aí? Acho que não. Não, porque lá no céu a contemplação da glória do Senhor e o cumprimento de tudo já vai ter estabelecido, né? Então não tem muito. Essa questão da guarda do dia do Senhor, ele vai estar impregnado todos os dias, sempre vai ter dia lá, né? Vai não sei, lá vai contabilizar as coisas como dia, horas, meses, anos. Então vamos lá. Então, primeiramente. Leia aí. Quem foi para o céu e voltou, tá cheio. É Hebreus? Não, Coríntios. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É maravilhoso o que vai acontecer lá. Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia não diz nada diretamente sobre isso. Então é importante a gente ter esse entendimento. Mas é importante a gente entender que o céu ele será um dia do Senhor infindável. Então é importante a gente entender que o dia do Senhor ele aponta para quê? Para Cristo, mas aponta para quê? Para o descanso eterno. Onde é o nosso descanso eterno? No céu. Então é interessante quando, por exemplo, às vezes os presbíteros falam ali, gente, ó, na liturgia, né? Gente, ó, hoje é um ensaio pro nosso dia eterno com Deus. Realmente é, porque não só o culto, mas o dia do Senhor como um todo, ele aponta para o nosso grande domingo que é o céu. Então o céu é um dia de descanso. Tem uma frase muito interessante que o Gerhard Voss ele usa aqui no comentário, que ele fala assim, que o céu ele é a mais intensa atividade e o mais perfeito descanso existindo juntos. Então é interessante que no céu a gente vai viver uma vida ativa. Se vai trabalhar necessariamente, daí vocês não me perguntam, porque a Bíblia não fala. Mas o fato é que o céu ele vai ser uma intensa atividade, mas ao mesmo tempo vai ser um perfeito descanso e as duas coisas vão casar juntas. Então o céu ele é o dia do Senhor prolongado, ele é o nosso grande domingo. Por isso que Hebreus, alguém pode ler Hebreus 4:9? Hebreus 4:9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Que descanso sabático é esse? E aí? É o céu? Então, aqui o que ele está falando, ele está apontando para a glória, apontando para o momento que a gente vai estar eternamente com o nosso Deus. Então, é interessante a gente pensar que quando fala ali que até quando a gente vai guardar até quando devemos guardar o dia do Senhor? Até o fim do mundo. Acabou o mundo, a gente não vai necessariamente guardar o dia do Senhor, porém, a gente vai viver o dia do Senhor eternamente. Então, é importante a gente ter em mente isso, né? Não temos detalhes na Bíblia, né, sobre como que vai ser lá e como que vai funcionar tudo isso, mas o fato é que a Bíblia diz que o céu ele é o nosso descanso sabático, ele é o nosso grande dia do Senhor, é o dia que a gente vai estar eternamente na presença dele.
desfrutando da presença dele. E aí a pergunta, ela termina ali, a resposta da pergunta falando ali, o qual é o sábado cristão que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor? Por que o mandamento é chamado de Dia do Senhor? Primeiro, ele passou a ser chamado assim na própria Escritura. Alguém lê Apocalipse 1:10. Dia do Senhor, achei no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Aí o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, e o que ele fala ali que quando que ele recebeu a visão ali? No dia do Senhor. Aí, queridos, é uma referência ao domingo, ao dia do Senhor. E a partir dali, o dia de domingo, o primeiro dia da semana, ele passa a ser chamado de dia do Senhor. E daí, como eu já coloquei os textos ali, né? O texto de Inácio aos Magnésios, ele fala, dia do Senhor, né, se referindo ao domingo. Mesma coisa no Didaquê, né, dia do Senhor, se referindo ao domingo. Então, o dia, ele passa a ser realmente chamado assim por causa da própria Escritura e do próprio povo de Deus, que começa a se referir a esse dia como um dia dedicado ao Senhor. Isso vai ter a ver um pouquinho do que eu vou falar na próxima semana, para a gente ter esse entendimento de que o dia ele não é nosso, né? E ele é do Senhor. Então, por isso que a gente chama de não fala simplesmente dia do descanso, mas é dia do Senhor, tem um porquê. Então, a gente vai trabalhar isso semana que vem.